Bom, hoje então nós vamos dar continuidade, né? A memória cultural relativo à minha memória cultural em relação à literatura. Mas para fazer isso, que nessa época da Idade Média, eu vou pegar apenas 6 grandes autores. Tá? Então, mas sempre antes, o que é que eu fiz? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na Antiguidade. Eu fiz aqueles 12 bons livros. Né? Eu dei um panorama da Idade e Antiguidade para a pessoa ficar um pouco a par, né, do que aconteceu, para tentar ver ou ter a sensibilidade de poder compreender um pouco melhor por que está acontecendo aquilo, por que estão escrevendo sobre isso, porque é daquele contexto, né? Bom, então essa introdução sobre é sobre a Idade Média, né, e que eu vou fazer essa visão histórica. Eu começo vou fazer em 2 dias, vai ser hoje e amanhã, tá? Porque não dá tempo de fazer tudo numa só. E eu procurei resumir, quer dizer, tirar várias folhas da jogada, né, para poder ficar uma coisa mais apresentável, com menos tempo. Então esse volume 3, ele inicia com essa apresentação da visão sobre a Idade Média, que vai de 476 depois de Cristo até 1453. Quer dizer, vai da queda do Império Romano do Ocidente à conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. E, consequentemente, o que? A queda do Império Romano do Oriente. Lembra-se que a queda do Império Romano do Ocidente se deu primeiro, em 476. Depois, 1000 anos depois, é que foi se dar a queda do Império Romano do Oriente. E aí quem assumiu isso foi os otomanos, os turcos otomanos. Bom, em seguida começa a memória literária, né, depois de passar por essa visão geral, né, da histórica. Aí em seguida vai se começar a memória literária na Idade Média com 5 autores. Consequentemente são 5 livros, né, em 2 áreas de conhecimento. Um dos livros é apenas é na política, que é a questão do Justiniano. E os outros 4, né, que seriam sobre religião, que é sobre Maomé, Nichiren, Tomás de Aquino e Dante Alighieri. Tá bom? Bom, um índice. Né? Então vai ter essas visões sobre a Idade Média, né? E aí hoje nós vamos ver o quê? A etimologia e periodização, a queda do Império Romano e a Alta Idade Média. Então nós vamos falar desses 3 tópicos. Amanhã a gente vai dar continuidade, a gente já falou da Alta Idade Média, agora vamos falar da Baixa Idade Média, os séculos 14 e 15, quer dizer, e depois uma imagem da moderna da situação, né, da Idade Média. Tá? Bom, então é isso que nós vamos fazer. Né? Bom, vou fazer o seguinte, são folhas que eu vou guardar para servir para outra atividade aqui. Vou guardar direitinho. Enquanto isso deve estar chegando mais gente aí, né? Bom, então vamos dar uma ideia geral primeiro, né? Então só tem 8. Tá bom demais. A Idade Média, ela é um período de 1000 anos, hein? O pessoal pensa em Idade Média, coisinha pequena. Não é isso não. Idade de 1000 anos da história da Europa entre os séculos V e XV. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente, como eu já falei, e termina durante a transição para a Idade Moderna. A Idade Média é o período intermediário da divisão clássica da história ocidental em 3 períodos, ou seja, a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna, não é isso? Sendo frequentemente dividido em Alta e Baixa Idade Média. Tá? Durante a Alta Idade Média,
verifica-se a continuidade dos processos de despovoamento, regressão urbana e invasões bárbaras. Deu um quadro geral, então, a alta Idade Média, hein? Na baixa é outra coisa. Verifica-se o que é a continuidade dos processos de despovoamento, regressão urbana e invasões bárbaras, iniciadas durante a Antiguidade Tardia. Os ocupantes bárbaros formam novos reinos, apoiando-se na estrutura do Império Romano do Ocidente. No século VII, o norte de África e o Médio Oriente, que tinham sido parte do Império Romano do Oriente, tornam-se territórios islâmicos, depois da sua conquista pelos sucessores de Maomé. O Império Bizantino, sobrevive e torna-se uma grande potência. No Ocidente, embora tenha havido alterações significativas nas estruturas políticas e sociais, a ruptura com a antiguidade não foi completa e a maior parte dos novos reinos incorporaram o maior número possível de instituições romanas pré-existentes. O cristianismo disseminou-se pela Europa Ocidental e assistiu-se a um surto de edificação de novos espaços monásticos. Durante os séculos VII e VIII, os francos, governados pela dinastia carolíngia, estabeleceram um império que dominou grande parte da Europa Ocidental até o século IX, quando se desmoronaria perante as investidas de vikingos no norte e sarracenos do sul e por aí. Bom, durante a Baixa Idade Média, que teve início depois do ano 1000, verifica-se na Europa um crescimento demográfico. O outro que a gente via era um despovoamento. Agora não. Começa a ter um crescimento demográfico muito acentuado. E um renascimento do comércio, à medida que inovações técnicas e agrícolas permitem uma maior produtividade de solos e colheitas. É durante esse período que se inicia e consolidam as duas estruturas sociais. Quais são? Que dominou a Europa toda e vai até o Renascimento, né? É o senhorialismo. É uma organização de camponeses em aldeias que pagam renda e prestam vassalagem ao nobre. Se submete a um nobre. E o feudalismo, uma estrutura política em que cavaleiros e outros nobres de estatura inferior prestam serviço militar aos seus senhores, recebendo como compensação uma propriedade senhorial daqueles camponeses e o direito a cobrar impostos em determinado território. Tudo bem? Essa é a distinção assim, a alta e a baixa Idade Média. Mas na baixa Idade Média, tem a questão das cruzadas, que elas são anunciadas pela primeira vez em 1095. Representa a tentativa da cristandade em recuperar dos muçulmanos. É bom não se perder logo, né? Porque você vai ficar pensando assim, mas em 1453, não sei o quê. Não, isso aí é outra coisa. Ali foram os turcos otomanos, os turcos, que eles agora são muçulmanos, né? Mas você tem que começar a pensar que eles não eram árabes, tá certo? Então eles começaram a dominar as coisas, quando acabaram praticamente com o mundo árabe nesse aspecto também, né? A recuperar dos muçulmanos o domínio sobre a Terra Santa, tendo chegado a estabelecer alguns estados cristãos no Médio Oriente. A vida cultural ela foi dominada pela escolástica. Grava isso, com São Tomás de Aquino, que é um dos camaradas que eu vou falar na quinta-feira que vem. Entendeu? Ele é o grande disso, né? Bom, uma filosofia que procurou... O que fez a escolástica? Unir a fé com a razão. Mas teve gente depois, mais tarde, que quis acabar com isso. Olha só, vamos devagar. E pela fundação das primeiras universidades.
A obra de Tomás de Aquino, a pintura de Giotto, por exemplo, a poesia de Dante Alighieri, né? As viagens de Marco Polo e a edificação das imponentes catedrais góticas estão entre as mais destacadas façanhas deste período. Os 2 últimos séculos da Baixa Idade Média ficaram marcados por várias guerras, adversidades e catástrofes. A população foi dizimada por sucessivas carestias. Olha só a peste negra foi responsável pela morte de um terço da população europeia entre 1347 e 1350, em 3, 4 anos. Um terço. O grande cisma do Oriente, no seio da Igreja, né, teve consequências profundas na sociedade e foi um dos fatores que estiveram na origem de inúmeras guerras entre estados. Né, reforma protestante, aquele negócio todo, tal, divisão, essa cisma, né? Assistiu-se também a diversas guerras civis e revoltas populares dentro dos próprios reinos. O progresso cultural e tecnológico transformou por completo a sociedade europeia, concluindo a Idade Média e dando início à Idade Moderna. Então, com isso, eu procurei dar um passeio, mesmo que eu não falasse mais nada, que eu vou falar, mas não falasse mais nada, acho que eu dei um passeio para você saber, por exemplo, quando o São Tomás de Aquino escreve, ele está na Baixa Idade Média. Quando você fala baixa, não quer dizer que é ruim, não. É boa, tá certo? Está caminhando para a Renascença, né? Quer fazer a vinculação com o período grego, que foi fértil, trazer o grego de volta, né? Mas o São Tomás de Aquino já estava querendo juntar a fé com a razão. É claro, então você tem uma ideia, a fé está dominando, você está querendo juntar a fé com a razão, você vê que é uma coisa que é possível dentro da Renascença, perfeitamente, mais ou menos, porque vai ter problemas também. Bom, então essa idade, o que é que ela compreende? Eu vou dizer assim as coisas que ela compreende, né, para você ter uma ideia de que a gente vai tratar. Sobre a etimologia e periodização, que é a evolução do conceito, a datas de início e fim, eu vou fazer pouca coisa sobre isso. Queda do Império Romano e depois a Alta Idade Média. Eu vou abarcar aí 12 pontos. Quais são? Novas sociedades, Império Bizantino, fervor religioso e expansão islâmica, comércio e economia, igreja e monarquismo, a Europa carolíngia, renascimento carolíngio, desagregação do Império Carolíngio, os novos reinos e o renascimento do Império Bizantino, a arte e a arquitetura, o progresso tecnológico e militar e a sociedade ocidental. Tá? Aí amanhã a gente vai tratar da Baixa Idade. Aqui eu vou falar em 3 pontos, né? Que foi a etimologia e periodização, a queda do Império Romano e a Alta Idade Média. Amanhã eu vou falar da Baixa Idade Média, dos séculos XIV e XV e a imagem moderna. E aí eu vou falar os pontos que vão ser tratados amanhã. Tá bom? Bom, então, sobre esses 3 pontos, como eu falei da etimologia e periodização, eu não vou falar, eu vou falar só das datas inícios e fim, né? Olha só. O início da Idade Média, só para fixar de novo, é 476 d.C., quando foi deposto o último imperador romano do Ocidente. O último imperador romano do Ocidente. O fim da Idade Média no ano 1500. Né? Aí você pode ter uma ideia assim, está lá o Brasil, está acabando a Idade Média, está vindo o Renascimento. São eventos de transição. Por exemplo, a primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas em 1492. A conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453. E a Reforma Protestante em 1517. Né? Sobre a queda do Império Romano. Bom, o Império Romano atingiu seu apogeu e máxima extensão territorial durante o século II,
depois de Cristo. Foi o apogeu dele. Mas durante os 2 séculos seguintes, verificar-se-ia o lento declínio do domínio territorial romano sobre os seus territórios. Que não é fácil, cara. Você avança. Conquista e manter, né? Manter. É. Porque como? Você precisa ter muita gente para fazer isso. Às vezes você tem muita gente localizado ali em Roma, não sei o que e tal, mas quando você começa a ir para muito longe, você vai com uma tropinha aí de pessoas, que é? Daqui a pouco não dá para tomar conta daquilo tudo. Né? Você vê que até os Estados Unidos, por mais tecnologicamente, militar que ele esteja, você vê que ele tomou um banho no Vietnã e não quis se meter mais. Né? Porque o negócio é complicado. Muitos lugares que ele está aí, por aí, ele não está tendo vitória, não. Está longe, né? Quer ver? Uma das coisas que é difícil bater, todo mundo foi lá, tomou um pau. Afeganistão. Foi o soviético para lá, tomou um pau. Vai para lá, toma pau. Porque as pessoas entram é tudo montanhoso, tudo é confuso, porque os caras se escondem em coisas que a gente nem imagina onde que seja. No Vietnã foi a mesma coisa, as pessoas se embrenharam, fizeram túneis subterrâneos por baixo da terra. Então era muito interessante porque o que acontecia? Redundante subterrâneo por baixo. O que acontecia? Pô, daqui a pouco o americano estava vindo. Daqui a pouco eles passavam por debaixo do americano e passavam a pegar pelas costas. Olha só, não é brincadeira não, pô. O que mais me espanta mesmo, sinceramente, eu ainda não consegui dominar direito isso. Porque se você vai no Japão, como eu fui 2 vezes, o sentimento que eu tenho, que não cabe na minha cabeça o que seria, porque os japoneses fizeram muita maldade. Muita, mas muita maldade mesmo. Entendeu? E você olha para esse povo e diz assim, mas parece que não é esse. Complicado para burro. Bom, a crise econômica refletida na inflação, lembra da carestia? Instabilidade nas fronteiras, motivada pela pressão de povos invasores, que não pensa só, ele invade, mas os outros também invadem ele, né? Estiveram na origem da crise do 3º século, períodos em que um vasto número de imperadores ascendiam ao trono apenas para ser rapidamente substituído por novos usurpadores. Quer dizer, não era só a coisa da invasão externa, a própria invasão, chamada de interna, que um tirava o outro. Né? O orçamento militar aumentou constantemente, claro, tinha que aumentar, né? Ao longo de todo o 3º século, sobretudo na sequência de uma nova guerra contra o Império Sassanita. A gente pensa o seguinte, nossas forças armadas aqui já ganham melhor do que a grande maioria das pessoas, né? Mas se houvesse uma guerra, cara, iam ganhar muito mais, né? Bom, a necessidade de receitas levou à aplicação de uma sobretaxa fiscal e ao declínio em massa da classe média. A classe média se ferra. Proprietária de terrenos e unidades de produção, extinguindo-se assim o financiamento das estruturas administrativas de cada povoação. No ano 286, o imperador Diocleciano, guarda esse nome, imperador Diocleciano, divide o império em 2 metades, oriental e ocidental. Você vê que aí, quando ele dividiu, o ocidental caiu primeiro, 400 e pouco, uns 200 anos depois. 1000 anos depois foi cair o outro lado, né? Então, 2 metades, oriental e ocidental, administradas separadamente. No entanto, os próprios cidadãos e administradores públicos não viam o seu império como dividido. Eles não viam. E as promulgações legais e administrativas de uma parte eram consideradas válidas na outra. Ou seja, fazia uma lei aqui e valia para lá. Este sistema, que viria a ter 2 co-imperadores, tem os sênios e tem os júniores. Os sênios são chamados de Augustos, né? E os júniores são chamados de Césares. Então você guarda essa palavra, que uma coisa é Augusto, outra coisa é César.
que é menor. Seria conhecido então como uma tetrarquia. Tetrarquia, porque são 2 com a imperadores Sene e 2 júnios, ou seja, 2 Augusto e 2 César. Em 330, depois de um período de guerra civil, o imperador Constantino tornar-se-ia imperador único e refundaria a cidade de Bizâncio, lá em cima agora, como Constantinopla, lá no lado do Oriente, a nova renovada capital oriental, né? Quando os turcos entraram lá, conservaram isso, mudaram a catedral, em vez de passou a se chamar de Santa Sofia, né? As coisas tipo assim. Bom, a reforma do imperador Diocleciano, lembra que eu falei? Criaram uma administração pública forte, a reforma da cobrança de impostos e o fortalecimento do exército, o que permitiu ganhar algum tempo, mas não resolveu por completo os problemas que enfrentava. Quais são? Tributação excessiva, queda da taxa de natalidade, pressão nas fronteiras, né? Nós estamos com esse problema aí, tributação excessiva está demais, né? Em meados do século IV, tornou-se constante a deflagração de guerras civis entre imperadores e rivais, assistindo-se retirando forças da fronteira e dando espaço à infiltração de bárbaros. No século IV, a sociedade romana era já bastante diferente da do período clássico, assistindo-se ao aumento das desigualdades sociais e ao declínio de vitalidade das cidades pequenas. O império converte-se também ao cristianismo, né, um processo gradual que decorreu entre os séculos II e o V. Em 376, né, o imperador romano Valente estabelece na província romana, né, o processo esse processo não decorreu de forma pacífica. E quando os administradores romanos perderam o controle da situação, deram início, então houve início uma série de pilhagens e vandalismo no território. O imperador romano Valente, numa tentativa de fazer cessar a violência, foi morto em combate numa batalha de Adrianópolis em agosto de 378. Para além da ameaça bárbara do norte, constituíram também ameaças à estabilidade e às divisões internas dentro do próprio império, sobretudo dentro da igreja cristã. No ano 400, os visigodos sob Alarico invadem o Império do Ocidente, embora inicialmente repelidos, né, da Itália. Em 470 saqueiam a cidade de Roma. A par desses eventos, né, os vândalos suevos resolveram atravessar o Reno em 406, dominando o território de Gália até 409. Outros grupos bárbaros tomam igualmente parte das intensas migrações desse período. Então aí teve vários com destino, vai por vários lugares, né? Acho que aí já deu uma ideia. Houve aquela ameaça dos hunos, conhecido, né, mas até que aconteceu com a morte, né, do Átila, o grande dos hunos, né? Aí foi fragmentado quando ele acaba morrendo, né? Então, por fim do século V, a parte ocidental do Império estava já dividida em pequenas unidades políticas governadas pelas tribos que as haviam ocupado durante o início do século. O último imperador do Ocidente foi como Rômulo Augusto, mais um Augusto. Foi deposto em 476, evento que leva à adoção consensual desse ano como fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, referido como Império Bizantino, depois da queda do seu correspondente ocidental, mostrou-se pouca eficácia no controle dos territórios ocidentais perdidos. Ou seja, essa parte do Império Romano do Oriente não deu conta, com a derrocada do Império Romano do Ocidente, ele não conseguiu fazer nada. Essa que é a verdade. Embora os imperadores bizantinos tenham mantido pretensões territoriais e afirmado que nenhum rei bárbaro podia ousar tornar-se imperador do Ocidente, não conseguiam de forma alguma sustentar aquele domínio que sofreu o Ocidente, excetuando talvez a reconquista temporária da Península Itálica e da periferia, né, mediterrânea, que foi feita por Justiniano. O que é que eu falei? Quais são os 2 livros?
os de origem religiosa, um deles é o São Tomás de Aquino, e a política, Justiniano. Está percebendo? Então, aí quando você for ler, quando eu for dar essas palestras aí, falar dos livros, das coisas deles, aí você já fica sabendo alguma coisa, entendeu? Porque senão é o tempo todo, isso é que eu estou me batendo para vocês levarem a sério o que eu digo. Eu estou fazendo essa coisa de dar cultura, para você poder absorver melhor as coisas, né? Mesmo e fazendo isso, fica melhor, mas vou ter que dar muita coisa, para você cada vez entender melhor os ensinamentos do Messias. Você vê que nesse estudo cronológico, o que eu faço? Eu procuro dar uma ideia do que está se passando, para você saber como é que o Messias está podendo falar, não está podendo falar, olha tantas coisas, entendeu? Bom, então, o último ponto, quer dizer, não é o último ponto, né? O último tópico seria a Alta Idade Média. Então vamos falar aqueles, acho que é 12 pontos, se não me engano. Vamos começar com as novas sociedades, né? A estrutura política da Europa Ocidental, ela alterou-se significativamente com o fim da união do Império Romano. Embora as atividades dos povos bárbaros sejam frequentemente descritas como invasões, eu vou botar isso entre aspas, não se tratam de meras campanhas militares, não. Então esqueçam isso, porque isso é um erro. Se pensar que a invasão bárbara é simplesmente uma coisa militar, não. Mas sim, sabe o que foram? Migrações de populações inteiras para o território do Império. É como você poderia dizer o seguinte, que, vamos exagerar a palavra, vou botar um esse aí, que os mexicanos estão invadindo os Estados Unidos. Eles seriam os bárbaros. Não, eles estão migrando. Como se os brasileiros estão invadindo Portugal. Não, eles estão migrando. Entendeu a diferença? A migração foi facilitada pela recusa das elites romanas em financiar seu exército. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Em outros lugares também. As pessoas não querem fazer aqueles trabalhos mais braçais, limpar banheiro, não sei o quê. Então deixa as pessoas virem. Não é isso? Ah, eles são bonzinhos. Não, não são bonzinhos não. Eles estão não querendo fazer aquele trabalho, te compram para você fazer um trabalho inferior, tá certo? Então, naquele tempo, seria o quê? Você vai para o exército, vai lutar pela gente. Olha aí. Os imperadores do século V eram, na maior parte dos casos, controlados por militares influentes, né? Quase sempre eles eram estrangeiros ou de ascendência estrangeira. Estão gravando isso? Isso é incrível, cara. Após a interrupção da linha de sucessão, muitos dos reis que se substituíram provinham igualmente de forças militares. Era também comum um casamento entre os novos reis e as elites romanas locais. Isto deu origem a uma incorporação gradual dos hábitos das tribos invasoras na cultura romana, incluindo isso é o que está acontecendo, cara. Mas você pensa lá, daqui a pouco, como é que vai ser eleito o presidente dos Estados Unidos? Sabe com o quê? Com o voto de cubano, porto-riquenho, brasileiro, não é assim? Incluindo assembleias populares que permitiram aos líderes tribais ter uma voz ativa em matérias políticas. Já está acontecendo lá, cara. Está acontecendo lá nos Estados Unidos. Estou dando exemplo dos Estados Unidos, podia acontecer em qualquer outro lugar, né? Quando você olha, daqui a pouco já tem eu vi, eram duas, eu acho que eram senadoras, né? Dessa área aí, da América Latina, né? Já não teve o negão lá do Barack Obama? Qual era? De onde que ele era? O pessoal achava até que ele... mas ele era um muçulmano, né? Assim, até pelo nome que tem, Obama, né? Barack Obama, olha só. Bom, os artefatos deixados por romanos ou pelos invasores são, na sua maioria, similares, sendo nítida a inspiração dos objetos tribais nos modelos romanos. De igual modo, a maior parte da cultura intelectual dos novos reinos baseava-se diretamente nas tradições intelectuais romanas. No entanto,
Uma diferença substancial foi a perda gradual de rendimento tributário, em função das novas políticas. Esse é um problema. Muitas das novas instituições governativas já não financiavam os seus exércitos com dinheiro proveniente de impostos. Você vê, rapaz, assim, mal comparando. Aonde começa lá no México, quando eu namorava lá, começou a formar-se uma guarda chamada municipal, se não me engano, né? Não, a guarda era uma guarda municipal. Presente. Ganhar presente, quer dizer. Mas vários lugares. O cara não podia, em vários lugares, o cara não podia usar armas, né? Mas o pessoal começou a se sentir melhor, porque se sentia mais protegido, né? Entrava naquelas esquinas, naquelas coisas, entendeu? Então, assim, é uma perda gradual. Então, as forças militares, tinha muita gente que ficava assim meio enciumado, um PM, por exemplo, polícia militar, pô, esse cara está ocupando meu lugar, né? Até do ponto de vista da corrupção, daqui a pouco como é que é? Eu tomo conta do trânsito ali, eu ganho meu dinheirinho, ou qualquer coisa desse tipo, né? Bom, muitas das novas instituições governativas já não financiavam seus excessos com dinheiro proveniente de impostos, mas com atribuição de terras ou senhorios. Isto levou ao desaparecimento do sistema de coleta de impostos, uma vez que deixou de haver necessidade para a cobrança ou cálculo de grande envergadura. O belicismo bélico, né, era comum entre reinos e dentro dos próprios reinos. A escravatura entrou também em declínio. À medida que a oferta se reduzia, a sociedade se tornava cada vez mais o quê? Uma sociedade rural. Né? Feudalismo rural. Falando mais um pouco daquele negócio da migração, a migração também foi acompanhada por alterações profundas aonde? Na língua. O latim, língua oficial do Império Romano do Ocidente, foi gradualmente substituído por várias línguas de raiz latina, embora já bastante distintas, denominadas coletivamente por línguas românicas. No entanto, a evolução do latim para as novas línguas, como o francês, português ou romeno, foi um processo que ocorreu ao longo dos séculos e atravessou uma série de fases. O grego permaneceu como língua oficial do Império Bizantino, lá do Oriente. Mas as migrações dos eslavos, aí começa a entrar aquele pessoal lá de cima, né, permitiram a assimilação de línguas eslavas no leste europeu. Estou dando um quadro assim para você entender como afeta até na questão da língua. Eu podia dar em língua, na comida, em várias coisas, mas eu vou parar por aí porque fica muito longo. Vamos entrar no Império Bizantino. À medida que a Europa Ocidental assistia à formação de novos reinos, o Império Romano do Oriente manteve-se intacto, chegando até a verificar-se um renascimento econômico que perdurou até o início do século VII. Na parte oriental, houve menos tentativas de invasão, e a maioria centrou sobretudo na zona dos Balcãs. Durante todo o século V, a paz foi constante com o Império Persa, né? Chamava Sassanita, mas é persa. Oponente ancestral de Roma ele era, né, no domínio territorial da região. Assistiu-se também ao estreitamento de relações entre a governação política e a Igreja cristã, tendo no Oriente as questões doutrinais assumido um relevo sem paralelo na Europa Ocidental. A nível jurídico, procedeu-se à codificação do direito romano, tendo sido completado o Código de Teodósio, né? Então, vai por aí afora mais coisas. Bom, sobre a questão do fervor religioso e a expansão islâmica. Durante os séculos VI e VII, quer dizer, nessa altura o Império Ocidental já foi para o brejo, só restava lá em cima o Império Bizantino, né? Mais pelos domínios árabes, não turcos. Durante os séculos VI e VII é frequente a permeabilidade de credos religiosos entre o Império Persa e o Bizantino. Interessante, se você guardar isso, perceber o seguinte: o persa não foi se tornar muçulmano? Foi.
Os árabes não eram muçulmanos? Eram. Então, quer dizer, quando eu falo fervor religioso e expansão islâmica. O judaísmo, que era uma coisa à parte, fora uma fé missionária ativa, e a cristandade, que possuía missões que competiam com... Sabe o que eles competiam? Com os persas. Em que sentido? Com o zoroastrismo, que era persa, ou seja, que é o Irã hoje. Né? Na procura de conversos, eles queriam pegar pessoas, né, para a sua doutrina, sobretudo entre habitantes da Península da Arábia. Com a emergência do Islã na Arábia durante a vida de Maomé, assistia à unificação religiosa da religião. Depois da morte de Maomé, em 632, as forças islâmicas conquistaram grande parte do Império Oriental, bem como o Império Persa também. Aí, começando com a conquista da Síria e mais tarde o território do Egito, a própria Pérsia, né, o Irã, o norte da África. Aí o negócio é o seguinte, as forças islâmicas começaram a controlar tudo. Aí começou a ficar complicado. Então essa expansão islâmica, ela atingiu o apogeu dela em meados do século VII, oitavo, aliás, errei, certo? Em meados do século VIII, assiste-se ao renascimento e ao aparecimento de novas rotas comerciais no Mediterrâneo, tendo as antigas rotas romanas sido substituídas pelo comércio entre o reino dos francos e dos árabes. Os reinos ocidentais exportavam o quê? Lenha, peles, armamento e escravos para os árabes. Em troca, o que é que os árabes mandavam para eles? Sedas, vários gêneros de tecido, especiarias e metais preciosos. Tem uma parte aqui do comércio e economia que eu vou pular, sobre a igreja e o monarquismo. A igreja foi o fator determinante, da unidade entre a Europa Oriental e Ocidental. Quer dizer, isso antes da conquista árabe, né? Claro. No entanto, a perda do domínio do Mediterrâneo viria a estagnar as rotas comerciais marítimas entre as duas regiões. A própria igreja bizantina, lá de cima do Oriente, que viria a tornar-se o quê? Todas as duas seriam católicas, mas ela seria católica ortodoxa. Enquanto que a do Oriente, católica apostólica romana, Roma. Lá aquela ortodoxa grega, né, lá em cima. Entendeu? Lá que vai ter patriarcados, aqui vai ter papa. Tá? A gente chegou a visitar, né, uma ortodoxa, não foi lá a gente foi na Turquia? A própria Santa Sofia, né? Mas eu digo assim, a gente chegou a ver na Santa Sofia não, mas num lugar que a gente foi lá em cima, uma outra, lugar alto, lembra? Então elas eram distintas em termos de práticas, liturgia, línguas, até a língua, né? Que viria a tornar-se na Igreja Católica. As diferenças teológicas e políticas tornam-se cada vez mais vincadas e em meados do século VIII, a abordagem de materiais como a iconoclastia, o casamento de sacerdotes e a separação de poderes entre a Igreja e Estado, né, era de tal forma contrastante que as diferenças culturais e religiosas eram já em maior número do que as semelhanças entre essas duas. A separação formal ocorre em 1054, quando o Papado de Roma e o Patriarcado de Constantinopla se confrontam abertamente e se excomungam mutuamente. Um excomungou o outro. Fato que está na origem da cisão da cristandade em duas igrejas, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. A estrutura eclesiástica do Império Romano no Ocidente sobreviveu relativamente intacta às invasões bárbaras, mas o papado já pouca autoridade exercia. Tá? Bom, os mosteiros exerceram assim uma influência profunda na vida religiosa e política da Alta Idade Média, tutelando vastas regiões em nome de famílias poderosas, atuando como centros de propaganda e de apoio monárquico em regiões recentemente conquistadas
e organizadas missões de evangelização. Eram também o principal e, por vezes, único centro de educação, né, e literatura, essas coisas, em determinada região, copiando também muito dos manuscritos sobreviventes dos clássicos romanos. Os monges, né, foram também autores de inúmeras novas obras de história, teologia, botânica e vários outros temas, né? Bom, uma coisa que a gente podia chamar a atenção é que ele foi muito importante. Então, você chamar a atenção que Carlos o Grande, ou Carlos o Magno, qualquer palavra dessa, né? Ele iniciou em 774 uma série de expansões sistemáticas, 774, expansões sistemáticas que unificariam grande parte da Europa, chegando a dominar toda a extensão territorial no que é atualmente a França, o norte da Itália e a Saxônia. Ainda em 774, conquista os lombardos, libertando o papado do receio de uma conquista lombarda e dando início aos estados papais, né? Então, nesse renascimento, o Carlos Magno impôs também às igrejas a liturgia romana e o canto gregoriano como forma unificada de celebração. Lembra? Canto gregoriano, o cantochão, que eu já aposentei lá. Há uma desagregação desse império, o Carlos Magno morre, né? E aí surgem os novos reinos e o renascimento do Império Bizantino. De acordo com o tempo, isso é interessante, mas eu vou ter que pular, né? Começa a aparecer novos reinos e as palavras. Olha só por que eu não vou dar. Só vou dar um pedacinho aqui para saber como é que é difícil, porque eu tinha que falar em muita coisa. Quer ver? Ó? Os esforços dos reinos locais para repelir os invasores levaram à formação de novas entidades políticas. Você vai ficando animado, né? Você assim, mas quando começa a surgir, né, os reinos, né, aparecer mesmo e tal. Em Inglaterra, o rei Alfredo, tudo bem, não sei quem é o Alfredo, mas tudo bem, obteve no final do século VIII um acordo com os invasores vikings, né, que previu o estabelecimento de colônias dinamarquesas, presta atenção, hein? Na Nortúmbria, Mércia e partes da Anglia Oriental. Quer mais? Se eu quiser mais, eu vou dar mais aqui, você não vai entender nada. Porque você vai ter que começar a entender o mapa de forma completamente diferente, não é esse que está aí. Né? Bom, vem o período da arte e arquitetura. Estou passando, o progresso tecnológico e militar, que vale a pena chamar a atenção, é o seguinte: ao longo do final do Império Romano, os principais progressos militares consistiram na tentativa de criação de uma força de cavalaria eficiente e no desenvolvimento de grupos altamente especializados no seio das forças militares. A criação de cavaleiros protegidos por quê? Por armaduras. Porque se aumenta... Você já pensou? Se você botar um arco e flecha, você vai a cavalo, tu vai levar uma flechada, cara. Tem que ir com armaduras, entendeu? Aí daqui a pouco começa a ser armadura contra armadura, olha só. Né? Isso foi semelhante a uns nomes complicados, uma espécie que chama-se catafractários. Teve lugar no século V. As diversas tribos invasoras possuíam exércitos bastante distintos. Então, até para você oferecer resistência, defesa, como? Quem é que vem lá? Vem lá de maneira diferente, olha só. Por exemplo, os exércitos anglo-saxônicos que invadiram as ilhas britânicas eram constituídos fundamentalmente, sabe por quê? Por infantaria. Enquanto os vândalos e visigodos tinham uma percentagem muito grande de cavalaria. Aí você se prepara para uma coisa, vem outra, entendeu? Bom, a nível tecnológico, uma das principais mudanças durante o fim da Idade Média foi o reaparecimento da besta e da introdução do estribo. Outro avanço tecnológico com implicações muito para além do campo militar foi a introdução da ferradura, que permitiu usar cavalos em terreno rochoso. Pensa um cavalo com aquela patinha, a mesma coisa se eu botasse meu pé em rocha dura, né?
Bom, isso foi conquistas que foram acontecendo. O último ponto, né, para hoje, aí eu termino mais ou menos, que é falando sobre a sociedade ocidental. Na Europa Ocidental, grande parte das antigas famílias das elites romanas desapareceu, ao mesmo tempo que outras se envolviam cada vez mais com assuntos religiosos e menos com matérias seculares. Os valores ligados à educação, à literatura tal, latinas, praticamente desapareceram. E, embora a literatura continuasse a ser importante, torna-se uma competência prática em vez de um símbolo de estatuto social. No século IV, Jerônimo sonhou que Deus o tinha repreendido por gastar mais tempo a ler Cícero do que a Bíblia. Mais ou menos como agora a gente ficar se sentindo culpado por estar lendo menos os ensinamentos do Meshama, e a gente está aqui lendo o que é que nós estamos falando. Daqui a pouco vamos falar sobre a literatura em geral, né? Eu falei Justiniano, falar da Dante Alighieri. Você dizer, mas eu tinha que estar lendo, né? E aí quando você lê Meshama, é assim, tem hora que ele fala, leia mais a Bíblia, mais o ensinamento. Daqui a pouco esquece o ensinamento, leia mais romance. O Meshama está vendo, cara, a situação de cada um no momento. E o que eu estou pensando é o seguinte: as pessoas nossas estão, pode ser que esteja enganado mesmo, mas as pessoas estão muito ruins de cultura. Então a gente precisa injetar a cultura nas pessoas. Que abre a cabeça, não tem jeito. É como eu falei, um tempo atrás eu falei isso, não foi? Na literatura, na questão da língua, a importância de uma língua, de pessoas que liam, não é somente romance, mas fora. A linguagem científica ela é muito pobre, porque ela é muito exata. Então dá pouca possibilidade de interpretação. Só dá interpretação para quem é burro, porque não está entendendo a coisa. Mas já numa linguagem, você falar dos sentimentos de uma pessoa, como é que você sente a coisa? Depende, você faz um livro, faz uma história, né? Você vê que aquela coisa que nós falamos ontem, da Pamela e eu esqueci o nome da outra, você vê uma mesma pessoa, o mesmo homem, uma mesma mulher. Ele desenvolve o romance por um atalho e desenvolve o romance por outro. Só ali você vê, tem duas questões. E se tiver pessoas olhando aquilo, pode dar uma terceira, pode dar uma quarta, né? Quer ver? Vou brincar aqui, mas não é sério, cara. E a pessoa se nesse processo, ele que queria estrupar a pessoa, ele se deu conta que ele era homossexual. Aí começou a tomar o roubo pela mulher. Já dava um terceiro aí, não dava? Aliás, como é que é o negócio de João Carlos mesmo? Não. Não, a pessoa é bom ver aquilo, eu achei tanta graça naquilo, cara, que você botou lá. Dá muito gozado aquilo, João Carlos. O que mais que eu vejo? No século VI, Gregório de Tours afirmava que tinha tido um sonho semelhante ao do outro, hein? Sendo castigado por tentar aprender estenografia. Em finais do século VI, os principais meios de instrução religiosa são o quê? A música, a arte, em vez do livro. E aí começou a complicar mais ainda. Quer dizer, esse é um tema que eu vou tratar. Numa das coisas que eu vou fazer, que eu não quero falar muito, mas é assim, eu vou tratar. Nessa altura, você vai ter um confronto, pelo menos uma ideia para você pensar entre a letra e o som. Olha só. Grande parte da produção literária reproduzia obras clássicas, embora tenham sido criadas inúmeras obras originais e composições orais, atualmente até estão desaparecidas, né? A cultura aristocrática também sofreu alterações, a aristocrática, não é a burguesa não. A cultura literária perde significado, enquanto estatuto pessoal. Status, né? Os laços familiares entre as elites eram importantes, assim como os valores de lealdade, coragem, honra, né?
Estes laços estão na origem e prevalência de um grande número de disputas na Europa Ocidental. Embora muitos terminassem rapidamente, bastava ser, quando surgiu a burguesia, o cara dava um pagamentozinho de uma compensação. Aí a honra foi, ó, é o que acontece hoje, né? Pessoal, o dinheirinho, acaba tudo. A nobreza apoiava a formação de grupos de guerreiros destinados a ser a elite dos exércitos. A sociedade camponesa está muito... Isso é o problema, né? Quem é elite é que se documenta. Quem não é, quem é o perdedor, quem está por baixo, é a coisa menos documentada. E quando está documentada, né? Essa grande parte do conhecimento atual deve-se aqui, às vezes, imagina, arqueologia. Aí se o pobre deixou lá uma caneca, deixou... Aí o cara tira, nós tínhamos essa caneca. Aí quando compara com a nobreza, aquela coisa bonita, cheia de ouro, o outro não, tudo ferrado, furado, entendeu? Sendo raros os documentos escritos sobre a vida das classes inferiores anteriores ao século IX. Hoje eu conversando com uma pessoa, eu falei para ele assim, ficou me olhando, aí que ele entendeu a situação dele. Assim, cara, eu só conheço a vida dos ricos através de filmes. Porque eu nunca fui rico, não sei o que é isso. Não sei o que ele come, como é que ele se diverte. Eu tive uns prenúncios porque eu tive numa faculdade que era de rico, era ricão. Eu era o pobretão. Então eu tive, ainda bem que eu tive essa, eu estou falando que eu não conheço porque não é bem assim. Inclusive eu dava aula particulares, eu entrava nas casas das pessoas. Quer dizer, conhecer eu conheço um pouco. Mas eu estou exagerando para dizer o seguinte, muitas pessoas só conhecem a vida do rico por uns escritores. Muitas coisas de novela, por exemplo. Você entra em determinado cenário e você conhece outras coisas, não é isso? Aliás, é uma das grandes coisas que a novela proporciona de bom. É isso. O autor, quando ele não é lunático, só fica fazendo só da cabeça dele. Mas quando ele quer escrever sobre um presídio, ele vai no presídio, procura, né, chama os laboratórios, os atores também para fazer isso, precisa ter esses laboratórios para fazer a representação boa, para fazer uma boa peça, precisa ter a realidade, porque senão é pura fantasia, né? Então muitas vezes era baseado em crônicas, direito, penalidade em cima do cara, aí você começa a ter uma ideia como é que é a vida do sujeito, né? O sujeito foi preso pelo tóxico no morro, não sei o quê, escreveu lá, registrou lá no tabelião não é a palavra, lá numa delegacia dessa, aí pô, você fica sabendo, um dia desaparece 100 anos depois, você vê, os caras lá tomavam droga, entravam na delegacia, entendeu? Bom, a distribuição de terra no Ocidente não era uniforme, havendo áreas muito fragmentadas, enquanto noutros existiam blocos contíguos de grande dimensão. Então muita gente tinha muita terra, outros não tinham nada, né? Estas diferenças permitiram o desenvolvimento de sociedades camponesas muito diferentes entre si. Umas controladas pela aristocracia, enquanto outras com elevado nível de autonomia. A distribuição populacional também variava significativamente. Algumas comunidades rurais chegavam a ter 700 habitantes, enquanto outras consistiam apenas num pequeno número de famílias ou umas quintas isoladas. Diferente do que ocorria no período romano, não havia um vínculo legal relativo ao estatuto social, e era possível a uma família camponesa ascender à aristocracia. Isso não era possível, mas agora aqui na confusão toda, por exemplo, ao longo de várias gerações de serviço militar dedicado a um senhor influente, pronto, o cara podia subir. Eu vi o meu tio. Eu não chamava meu tio, porque não era meu tio ele. Não sei, é tio. Casado tio, com a sua tia. Casado com a minha tia. Né? Ele, olhando para a vida dele, ele simplesmente, aquele tipo, foi para a Marinha, lá na Marinha, aquele negócio vai subindo aos pouquinhos, né? Subindo aos pouquinhos. Seguiu carreira. Seguiu carreira, mas não foi carreira de estudo, não. Carreira na prática mesmo. Seguiu, aí chegou, acho que aposentado,
Eu nem sei, ele chegou uma coisa assim, do nível como se porque fosse... geralmente nessas Forças Armadas, quando aposenta, por exemplo, por um determinado Pega posto, um nível pega mais um nível alto. mais alto. Ele talvez tenha não pego chegou ao algo. almirante. Não, nada disso. Muito abaixo, muito abaixo. Eu vou exagerar assim, de sargento ele passou para se colocar mais ou menos de exército, para a pessoa ter uma ideia, né, que é mais fácil de entender. Talvez ele tenha chegado a um tenente, no máximo. Só que na época da ditadura militar, né, ele então o que aconteceu? Deram um cargo lá para ele para entrar na Petrobras, para tomar conta lá, começou a entrar nisso aí, daqui a pouco ficou bem de vida. É isso aqui, o cara ficou bem de vida porque várias gerações de serviço militar dedicado a um senhor influente. Porque às vezes assim, tem um cara que gosta do sujeito. Aí pronto, para onde que ele vai, ele chama o cara. Isso é que nem técnico de futebol, sempre tem um cara na cola dele que ele leva até jogador. Aquele cara é para ele. Bom, a vida nas cidades e a cultura urbana sofreu um declínio acentuado a partir da queda do Império Romano. Embora as cidades italianas continuassem a ser povoadas, o número de habitantes diminuiu drasticamente. Roma, por exemplo, passou de uma população de centenas de milhares de pessoas para apenas 30 mil habitantes, né? No final do século VI. Os templos e basílicas foram convertidos em locais de cultos cristãos. Na Europa do Norte, as cidades também se contraíram, ao mesmo tempo que monumentos e espaços públicos eram destruídos para a obtenção de materiais de construção. Muita coisa foram não chamar de restauração isso, é aproveitamento mesmo, é um escombro, bota a coisa no escombro e começa a aproveitar. No entanto, a instituição de novo reino muitas vezes proporcionava o crescimento das cidades escolhidas para a capital, certo? Então, eu acho que eu dei uma ideiazinha do que é essa Idade Média até a Alta Idade Média. Amanhã a gente já vai começar, eu já estou preparando aqui para guardar as coisas, para começar o restinho nosso, que é você, eu estou pegando aqui, eu vou botar tudo aqui, pronto, está engatilhado para amanhã a gente falar sobre, e aí a gente acaba a Idade Média, deu um passeio sobre a Idade Média. Aí quando eu falar no Justiniano, na política, como eu falei, né? Vamos falar em São Tomás de Aquino, Dante Alighieri eu já andei apregoando em outros momentos, né? Então vocês vão ter uma ideia. Nichiren, só não fala Nichiren, então vou falar em Nichiren, né? Quer dizer, então a gente vai dar um quadro, eu acho que bastante interessante para vocês, né? Não sei se tem alguma pergunta. Silvério, Dona Nilma, Sugihara, Eliane Carneiro, Lúcia Muff, Zuleika, Beatriz, Janaína, Carlos Correia, João Carlos, boa noite, João Carlos. Jorge Quiuna, Ana Luísa, vai por aí, acho que não tem nenhuma. Acho que não tem nada. Bom, então, amanhã, 7 horas, tem alguém que botou uns bonequinhos aqui, não sei nem. Quem bota assim, quem é o João Carlos? Tá na linha do João Carlos. Tá. Não, é comentário. É. Bom, então, até amanhã, se Deus quiser, 7 horas. Olha, não deixe de ler aí o que eu botei escrito para vocês verem aquela peça. Vou fazer 2 peças, hein? A primeira é essa coisa séria com esses dramaturgos todos que eu botei aí para vocês conhecerem, para entender melhor a peça. Olha aí, a cultura em cima da cultura, tá certo? Mas depois eu vou fazer uma coisa muito gozação, porque eu sempre procuro gozar as pessoas que eu conheço, que eu vejo e tal. E eu já fiz gozação com a minha família também, eu acho tudo bacana. E eu agora vou me gozar a mim mesmo. Então eu vou me chamar de Dom Quixote de Letteré, né? Porque daqui a pouco é assim que eu me vejo, quer dizer, eu sou um Dom Quixote, estou lutando aí contra os moinhos de vento, tá certo? Aquela armadura velha, entendeu?
Então vou encontrar meus Sancho Panças, né? Tudo bem? Então isso vai ser domingo, hein? Domingo. Vou começar às 9 horas da manhã. Acho que eu vou botar ao vivo essas duas coisas. Vai demorar bastante. Quem quiser, passa um domingo alegre, contente aí, rindo, vendo coisas de bom nível, entendeu? Tanto da parte meia dramática como da parte de comédia. Né? Aprenda. Talvez seja melhor do que o que você iria propor de você fazer, entendeu? Dormir até mais tarde, não ficar vendo o celular, não sei o quê. Não, vai dar umas piadinhas nisso aí, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. 7 horas da noite.